Irmãos, hoje eu quero colocar aqui um título na minha palavra, na do Senhor que Ele colocou em meu coração, que eu achei muito bonito, um poema que eu vi aqui hoje, que eu achei aqui hoje na internet, e o nome do poema é A Caminhada da Vida. Eu quero hoje falar sobre isso. O título que eu vou dar a essa pregação chama-se A Caminhada da Vida. E eu sei que o Senhor Jesus, Ele quer falar comigo e com você através de tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas. Quando nós paramos para analisar, muitos de nós aqui na caminhada da nossa vida, teve muitas coisas que, se a gente pudesse voltar atrás, né? Falar assim, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria daquela forma. Ou então, se eu pudesse voltar atrás, eu faria daquela forma. E a gente fica às vezes se julgando, fica se colocando para baixo, seja como for. A gente às vezes fica pensando como deveria ser diferente, se tivesse sido daquela outra forma que a gente tentasse fazer. Mas ei, não tem mais como. Mas tem algo que você pode fazer da agora para frente. Colocar Jesus à frente de tudo. E Ele vai fazer por você uma nova caminhada na sua vida. A palavra de Deus, ela diz que desde o ventre da nossa mãe nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos por Ele para nascer. Nós fomos escolhidos desde o ventre, mesmo antes da gente ser gerado. Deus já tinha o seu nome para você nascer, para você estar no mundo, para você estar aqui hoje. No início do culto, que eu estava abrindo o culto, Deus me trouxe algo sobrenatural, que eu fiquei assim lembrando, quantas gerações passaram para a gente chegar aqui, quantas vidas, quantas pessoas, seres humanos, quantas famílias, quantas gerações na nossa família, bisavô, tataravô, é tataravô que fala, é tataravô, né? Tataravô, bisavô, avós, tantas coisas que passaram e muitos ficaram na lembrança, mas o Senhor permanece até hoje. Ou seja, tudo passará, mas Deus permanece na nossa vida. Quantas coisas que nós não planejamos e às vezes acontece, quantas coisas que às vezes você planejou e deu errado, quantas coisas que você não planejou e deu certo, quantas coisas que parecia ser morte virou vida, quantas coisas que parecia ser uma maldição e se tornou em bênção. E assim é a nossa vida, assim é nosso dia a dia, nossa luta cotidiana de buscar o melhor para nós, de buscar o melhor para nossa família. A gente, quando passa a ser pai, mãe, aí é que as coisas você coloca só tudo o que vai ser do meu filho, o que vai ser da minha filha, e como vai ser o futuro deles, e a gente fica vivendo a vida de uma forma preocupado com amanhã. E Deus fala o quê? Descansa, dorme que eu trabalho por ti. E a gente não obedece. A gente não obedece. Deus fala, tenha fé, fique calmo, vai dar certo. E a gente fica, o que será? Como vai ser? E tal. Aí você passa assim a analisar. Esses dias eu estava analisando a vida assim, eu olhando como é o dia a dia de cada um de nós, como as coisas passam tão rápidos. E a gente fica assim, às vezes, meu Deus, eu olho assim, eu já tenho 43 anos, ou esses dias eu estava com 18, e assim eu fico olhando meu menino, a minha filha, que eram uns bebezinhos que estavam no meu colo, esses dias já está tudo um rapaz, uma moça. E aí? O que você tem pensado da sua vida, da sua caminhada? Porque, irmãos, Jesus, Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe. Mas quem vai escolher viver com Jesus é você. Quem vai escolher ir para o céu é você. Quem vai escolher uma vida eterna lá do Pai, não é ninguém que vai decidir por você. É você. Não tem para onde correr. A decisão está em suas mãos. Jesus, Ele fala, eis que estou à porta e bato. Mas Ele só vai entrar se você abrir. Ele não quer jamais constranger você.
Ele não quer jamais fazer com que você fique constrangido. Ele quer que você se sinta à vontade de decidir abrir a porta. Então aqui vamos abrir a nossa Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras, em Mateus capítulo 11, verso 25. Capítulo 11, verso 25. Capítulo 11, verso 25, amém? Todos acharam? Diz assim: naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. 28. Vinde a mim todos os que estão cansados. Quem está cansado aí, dá uma glória a Deus. Eu estou cansado também, irmão. Cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. É leve. Olhe para alguém e diga para o seu lado: ei, é leve. Mas tem que entregar a Ele, tem que soltar, tem que deixar Ele administrar, tem que deixar Ele às vezes cortar algumas raízes que ainda estão muito fortes em você, tem que deixar Ele poldar algumas galhas que às vezes você acha que está dando bom fruto, e Ele está querendo poldar para nascer novos frutos, novas folhas, crescer para outro rumo. Tem que deixar Ele administrar aquilo que você está achando que é o fim e vai ser o começo de algo. Tem que deixar Ele lhe moldar, lhe transformar de uma forma que seja Ele a fazer e não você. E aí? Por que o fardo está pesado? Por que a luta está tão grande? Por que as coisas parecem que não vão melhorar, parece que estão do mesmo jeito? Porque muitas vezes, ou se não todas as vezes, nós seguramos e queremos resolver. Nós nos abraçamos com o nosso fardo e falamos assim: não, eu não tenho como aguardar no Senhor, eu tenho que buscar a minha solução, o meu jeito, a minha forma de ser, de agir, de fazer. E Ele fala assim: vinde a mim. Por que Ele chama a gente? Ele fala: vem a mim, que eu vou buscar ajudar você, eu não vou desamparar. Quantas coisas nós vivemos, irmãos, quantas coisas se passaram em cima dessa terra, está se passando, quantas tragédias, quantas coisas ruins, coisas boas, quantas vidas, quanto tudo na nossa vida, e o Senhor tem nos livrado de todas. Aqueles que crê e permanecer, a palavra de Deus diz isso, até o fim, receberá o seu galardão. O que é galardão? Será que é um carro novo, pastor? Uma casa nova, top da galáxia? Isso aí chama-se consequência da bênção de Deus na nossa vida. Porque o que é galardão, sabe o que é? A presença dEle na nossa vida. Porque a partir do momento que você tem a presença do Senhor na sua vida, o resto é tão insignificante que Ele acrescenta. Ele acrescenta, só falar assim: vou realizar o desejo do coração do meu servo. Pense num servo que me faz a vontade, pense num servo que busca a minha presença, pense num servo que não mede esforços para estar fazendo a minha vontade.
Ele acrescenta, irmão, porque tudo está no controle, no poder da sua mão, da sua autoridade. A gente às vezes pensa, eu vou decidir tudo isso, mas, irmão, se Deus não der o fôlego de vida, você não decide nem levantar da cama. Se Deus não nos livrar de tantas coisas, a gente não consegue. Irmãos, a vida da gente é algo tão inesperado, que a gente às vezes não planeja as coisas e acontece. Às vezes você sai aqui, não, eu vou sair aqui simplesmente, vou ali no centro comprar água, vou no supermercado, e pensar que não acontece um acidente, acontece algo que você não esperou, fura um pneu de um carro, você, sei lá, acontece qualquer coisa, e você fica assim, rapaz, para que eu vim agora? Se adivinhasse, eu não tinha vindo. Mas não existe isso para Deus. Porque quando você fala assim, eu vou sair ali, se você falar assim, Pai, toma a frente aqui, Pai, me livra, Pai, de todo acidente, todo mal, me ajuda a ir e voltar debaixo da tua graça. Irmãos, eu acho tão interessante que como a vida da gente, o pastor me ligou, irmão, pastor Valdemar, vai lá no Alisson pegar uns ferros que ele deu lá para me fazer um negócio aqui no altar e tal. Saí lá, peguei os ferros no Alisson. Quando eu subi a avenida, coisa que eu faço direto, eu passo na casa do Alisson para pegar a irmã Jacira, faço lá direto. Quando eu subi na avenida, que eu cheguei naquela última rua lá para virar à direita, quando eu virei à direita, rapaz, vi um cara com uma Hilux na contramão, velho. Veio de frente assim, aí eu dei aquela freada, aí segurei, graças a Deus, ele puxou para o lado e disse, não, bati igual bode, de testa os dois. E Deus, foi minha habilidade? Não, foi Deus que deu o livramento. Foi a mão de Deus, porque eu nem vi o carro. Quando eu olhei para o lado de cá que eu virei, Deus que livra a gente. E sem falar com o chá quente que eu estava na mão, que elas tinham me dado. É Deus, irmãos. É Deus que nos livra. Tem alguém aqui que teve uma experiência de comprar uma moto, Deus me livrar e me dizer o nome, já inaugurou a chaparia no chão, já ralou a chaparia, mas Deus deu o livramento. Quando você vai ver tudo isso, foi um livramento grande, de não acontecer algo pior. É Deus que coloca a mão na frente, para a gente não vir a acontecer algo terrível. Eu mesmo era uma pessoa muito ansiosa, às vezes nervosa demais também. Tipo assim, vamos para tal lugar, né? Vai sair que horas? 3 horas? 3 horas. Aí dava 4, 4:30, 5. Meu Deus do céu, moço, para sair misericórdia e não sei o quê. E quando foi um dia, eu comecei a orar, falei assim, Pai, me dá sabedoria, porque se o Senhor está deixando sair nesse horário, ele marcou para as 3, está saindo 5, é o Senhor nos livrando de algo pior lá na frente. A gente às vezes quer algo tudo parecendo um cronograma, e Deus às vezes fala assim, calma meu filho, não é agora não, é mais tarde. Leve a mim o seu fardo. Eu sei que muitas vezes a gente ora e parece, irmão, que o céu está de bronze, igual aquele louvor fala, parece que o céu está de bronze, mas não é não, irmão. É Deus preparando, sabe o quê? Isso aqui primeiro, o nosso coração, para receber aquilo que Ele tem para dar. Ele quer primeiro nos capacitar, nos estruturar, para que nada mude a nossa forma de agir, de pensar, de fazer na sua presença, diante da sua graça. Porque se tem algo que Deus ama, irmão, se tem algo que Deus ama, Deus é muito egoísta, irmão. Ele não divide a sua glória com ninguém, não. Ele quer tudo para Ele, toda honra, toda glória tem que ser dEle. Então por isso que às vezes Ele está nos capacitando para aquilo que Ele vai colocar nas nossas mãos, para que seja a honra, a glória, tudo dEle, não minha e sua. E para que nada venha mudar a nossa forma de pensar e de agir na presença de Deus. Quantas pessoas eu já conheci, a qual o Senhor tinha promessa e cumpriu, mas ela não soube aguardar, saiu da presença de Deus. Mas Deus, Ele prometeu e Ele cumpriu. Ele não revogou a sua palavra.
Mesmo a pessoa saindo da sua presença, aquilo que ele tinha prometido, ele cumpriu. Agora o problema já é da pessoa, não é de Deus. Então é isso que nós temos que fazer. O que é que nós estamos fazendo da nossa caminhada de vida? A nossa caminhada de vida, será que ela está... Hoje nós estamos vivendo num mundo de status. As pessoas, sorrindo numa selfie, chorando no quarto. Sorrindo no Facebook, nas redes sociais, e se rasgando o marido com a mulher. Se matando de todo jeito, mas na hora, pode estar os dois se rasgando lá dentro do quarto, pensar que não, bora tirar a selfie. Todo mundo rindo. Todo mundo sorrindo. E hoje a humanidade está vivendo dessa forma, de capas, de passar para as pessoas aquilo que não está sendo, de passar para as pessoas a felicidade a qual não estão vivendo, não estão realmente buscando fazer, mas sim de aparências. Você, às vezes, eu conheci um casal que era meu amor, meu cheiro, meu xodó, meu negócio. Rapaz, quando eu fui um dia na casa das pessoas, que eu saí com a pessoa para ir numa chácara, eu me senti, irmão, envergonhado por eles dois, a forma de se tratarem. Eu acho que um cavalo e uma égua, acho que se tratava melhor. Então, assim, como é a forma sua na frente das pessoas é uma coisa, mas não tem para onde esconder, irmão. Aquilo que você verdadeiramente é, um dia flora. Então, onde é que nós temos que fazer, e o que é que nós temos que fazer para mudar? Sabe o que? Leve a Ele. Porque por nós mesmos a gente não muda. Por as minhas próprias forças, pelo meu esforço, eu não consigo. Mas a partir do momento que eu falo assim, Pai, me molda, Pai, me transforma, Pai, me ajuda a melhorar, a ser uma pessoa diferente, e deixei Ele administrar isso na minha vida. Não estou dizendo hoje que eu estou perfeito, mas o Senhor tem me moldado, o Senhor tem me mudado, o Senhor tem transformado a minha casa, a minha família, a minha esposa, o meu jeito de agir, de ser. Deus, Ele tem feito isso, e eu creio que na vida de cada um aqui, porque nós vemos quantas pessoas aqui, como elas eram e como são hoje. Isso é o que é refletir Cristo na sua vida. É a pessoa olhar para você e falar assim, cara, quem era fulano? E como ele está hoje? Temos que ter transparência, irmãos, uns com os outros. Temos que saber que o fardo é leve e suave, mas é o de Jesus. Porque se a gente pegar e ficar com o nosso nas nossas costas, vai se tornar pesado, porque você não está entregando a Ele, você não está dando espaço para Ele trabalhar na sua vida e te ajudar a tirar esse fardo, a qual você tem quase morrido de tanta coisa lhe sufocando. Aquele filme Peregrino que a pastora falou aqui, eu também já falei umas vezes. Quem já assistiu? Quem não assistiu, assista. A vida é daquele jeito ali, cara. A vida é daquela forma, a qual você às vezes está buscando algo para se libertar, e as pessoas estão dizendo que o certo é aquilo ou outra coisa que lhe leva ao buraco. Você vê que a contramão, ela é algo tão inesperado que você fica surpreso. Porque andar na mão, nada pode acontecer de inesperado. Mas na contramão da vida, você pode se deparar com situações que você fala assim, cara, que é isso aqui na minha frente? E bem assim somos nós para o mundo, irmão. Andar na mão do mundo, andar do jeito que o mundo quer, é a coisa mais cômoda que tem para a vida de cada ser humano que não quer mudança, que não quer a Cristo, que não quer fazer a vontade de Deus. É muito cômodo. Mas a palavra de Deus fala que o preço a pagar é muito caro. O preço a pagar é muito caro. Talvez seja cômodo para a sua carne, talvez seja cômodo para a sua vida terrestre, mas quando chegar o dia a qual o Senhor vai estar face a face com você,
Eu já falei sobre isso aqui. Você pode receber um não do seu patrão, você pode receber um não do seu irmão, você pode receber um não da sua esposa, do seu marido, seja de quem for em cima dessa terra, que talvez esse não possa doer, vai doer às vezes, vai rasgar um pouquinho, mas você vai se restabelecer, você vai conseguir se reerguer. Agora o não, irmão, que você receber do Senhor, ele é irrevogável, ele não tem volta. Ele não tem como você dar jeitinho, ele não tem como você esperar o tempo passar e melhorar, não. Ele não tem como você dizer assim: eu podia voltar lá atrás e não fazer isso que eu fiz, eu podia ter me arrependido antes, eu podia ter feito isso, me dá outra oportunidade. A palavra de Deus diz que enquanto há fôlego de vida, há esperança. Enquanto há fôlego de vida, há esperança para você se arrepender, para você buscar a presença de Deus, para você fazer a vontade de Deus, para você pedir perdão a Deus, para você pedir perdão ao seu irmão, para você fazer tudo que venha correr certo na sua vida. Mas na presença dele, o dia que nós estivermos no juízo final, não queira receber o não de Deus, porque vai ser para a eternidade, não vai ser para amanhã, não vai ser para um mês, não vai ser para um ano, é eterno. Então valorize o sim do Senhor hoje, valorize o sim do Senhor na sua vida hoje, valorize Deus na sua vida agora, porque o amanhã não existe, irmão. O amanhã é hoje. E está na mão de quem? Na minha? Na sua mão? Na mão do pastor? Ou na mão de Deus? Leve seus fardos a Ele, entregue a Ele. Agora algo que eu quero colocar também aqui essa noite, irmão. Tem hora que você vai, entrega o seu fardo, né? Começa a ficar leve. Aí fica leve. Aí você simplesmente se acomoda. Agora estou leve, ó, sossegadão, estou tranquilo. Jesus tirou meus fardos, está carregando, as coisas estão indo bem. Graças a Deus não estou passando luta, minha família é uma bênção, meu esposo, meus filhos, glória a Deus, aleluia, e tudo vai bem, obrigado. E aí você começa vai o pastor marcar esse negócio de reforma de igreja, vai o pastor fazer esse negócio de mutirão, vai o pastor não sei o que, vai os irmãos não sei o que, e começa, e reclama disso, e reclama daquilo. Aquele irmão, pelo amor de Deus, toda vez me enchendo um saco para me ajudar nisso. Eita, meu Deus do céu, dá um carro para aquela bênção que eu não aguento mais ir buscar. Faz, mas é reclamando, murmurando. Estou dizendo que eu não sou santo não, irmão. Eu já fiz coisa que eu vim fazer pela obediência, mas a vontade, eu estava igual aquele menino, pastor. Senta, menino. Eu sento, mas no meu pensamento eu estou em pé. Mas quando eu lembro que eu não estou fazendo aqui para o pastor, eu não estou fazendo aqui para você, eu não estou fazendo aqui para ninguém, eu estou fazendo para Deus. Aí eu murcho as orelhinhas, murcho a orelhinha de um lado e do outro, e venho fazer porque eu sei que Deus, Ele é justo, e Ele conhece e sonda o meu coração. Então não é para o homem. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui para a festa, não é para a festa não, é para Deus. Porque se fosse para a festa, não precisava fazer nada não. Se fosse para simplesmente satisfazer o desejo do coração nosso, deixava do jeito que estava muito bom, muito bem, obrigado. Porque se você parar para analisar, quando fala que tem 2 latas batendo, pode ser no pior lugar do mundo, o lugar mais fedido do mundo, está lá o povo botando as bolinhas na perna e ficando bem assim, ó. E fica tudo lá, a noite todinha assim, ó. E não está nem aí, ó. E as molas não cansam, os pés não cansam, a pessoa sai de lá, ainda arranca o sapato, caminha 10 quilômetros para chegar em casa, que não tem mais ônibus para ir embora, e não está nem aí, e é dizendo, tiver outra dessa, eu estou dentro. Mas a palavra de Deus fala que nos últimos tempos, muitos vão se escarnecer, muitos vão se entregar a seus bel prazeres, às suas iniquidades. O ser humano está caminhando por um caminho a qual
quando Jesus voltar, Ele fala na palavra dele: será que eu vou achar amor em cima dessa terra? Eu não estou falando amor de eu amar minha esposa, eu não estou falando amor de eu amar meus filhos, não, que isso aí já é natural do homem. Eu estou falando de o homem amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus. Onde você tem colocado Deus no seu ranking da vida? Na sua caminhada, onde Deus está no ranking da sua vida? Será que Ele está ali mais ou menos em quinto? Onde você tem colocado Deus? Ou tem simplesmente você colocado Ele em primeiro em tudo? Vamos ser sinceros com nós mesmos. É isso que nós temos que fazer, irmãos. A palavra de Deus, ela não é simplesmente para agradar o meu ego, o seu, o de ninguém. É para nós nos corrigirmos, nos arrependermos e fazer a vontade do Pai, que está onde? Ele está onde, irmão? Ele não está aqui na terra, não. Simplesmente Ele está nesse momento aqui, mas Ele está lá, ó. Eu achava interessante, um dia eu estava, logo quando eu me converti, aí eu andando de moto, eu falei: rapaz, como é que Deus consegue, rapaz, ajudar esse tanto de... É gente demais em cima dessa terra, gente. Olha o tanto de gente. Como é que Deus consegue ler pensamento de cada um, saber a oração de cada um? Será que Deus coloca lá no comentário dele lá, depois vai lendo? Igual no YouTube, né? Bota no comentário aí que eu respondo depois. O cara sai lendo e respondendo. Aí tem uma passagem, eu vou até procurar depois, que eu não lembro exatamente onde é, que fala que para Deus a terra é como uma gota d'água num balde cheio. Ou seja, a terra é insignificante para Deus. Ele tem o controle de tudo, porque eu pensei como ser humano, e Deus, Ele não é ser humano, Ele é o Criador do ser humano. Então, se nós somos assim desse jeito hoje, foi Ele que me criou, foi Ele que te criou, Ele criou nós perfeitos, irmãos. Como é que pode? Eu fico assim analisando, uma pessoa gera outra dentro dela, tudo perfeito, sair com órgãos, tudo bonitinho. Misericórdia, aqui agora nessa pandemia, Deus jogou duro aí, foi menino para todo lado aí. 14 foi? A igreja está crescendo. Pandemia abençoada. Coisa perfeita. A obra de Deus é perfeita. Ninguém explica Deus. Quem consegue explicar Deus? Ninguém consegue explicar Deus, porque Ele está acima de tudo, Ele está acima de todo, Ele é a sabedoria, Ele é o tudo na nossa vida, Ele é o tudo, Ele é o controle desse mundo. Ele fez com que os mares tivessem limite, Ele fez com que a chuva tivesse limite, Ele fez a terra seca, Ele fez os animais, Ele fez o ser humano, a obra-prima de suas mãos. Você é obra-prima de Deus. Nós somos obra-prima de Deus. Se essa terra, irmãos, talvez seja algo tão bom como está sendo na nossa vida, imagine a eternidade. Imagine o que Ele tem guardado para aqueles que perseverar, aqueles que for verdadeiramente buscar a sua presença, aqueles que confiar que o melhor do Senhor está por vir nas nossas vidas. Imagine como será. Eu fico assim olhando. A gente assiste aquele Paixão de Cristo. Meu Deus, se a gente assistir 50 vezes, você chora de ver o sofrimento que foi Jesus como homem. Mas por que será, irmão? Primeiramente, por amor a nós. Ele fez aquilo ali por amor a mim e a você. Jesus veio por isso. E segundo, Jesus já conhece a casa. Ele já conhece o lugar. Ele já conhece para onde Ele ia voltar. Por isso que às vezes a incerteza bate no nosso coração, porque você não imagina assim: será que eu vou estar lá mesmo? Será que é isso mesmo? Mas se Jesus veio, sofreu por mim e por você, Ele falou assim: ei, confia. Eu não vim só por vir, não. Eu vim porque eu queria mostrar para você e cumprir com a minha palavra que diz que eu vou, mas prepararei morada na casa do meu Pai. Tem muitos lugares e o seu está reservado, mas basta que você venha se entregar a Ele.
entregar o fardo a Ele, entregar a sua vida a Ele, entregar os seus filhos na mão dEle. Nós queremos às vezes colocar os filhos da gente, se possível, amarrados nas costas, ou então botava uma algema do lado e a gente carregava para todo canto. Eu acho engraçado. Meu pai, quando eu tinha qualquer coisa, quando eu era pequeno, ele falava assim: tem nada não, couro de homem não é para dar de primeira mesmo não. Tem que ser grosso, rapaz. Couro de homem tem que ser couro resistente. Não é esses corinhos velho que qualquer arranhãozinho está se rasgando, não. Eu que não tivesse o couro grosso quando caí de cima do chiqueiro. O couro foi tão grosso que não quebrou nenhum dente, não quebrou a testa. Arranhou a chaparia um bocado, mas não quebrou não. Irmãos, ensine o caminho a qual deve andar. Por mais que ele ande no mundo, né, pastor? Mas eu quero ver esquecer da sua origem, esquecer do Deus a qual o seu pai, a sua mãe sempre falou para ele. Eu quero ver aquele que pode estar lá no mundo, ele pode estar no meio do que for, mas ele sabe que está errado. Ele sabe que ele está errado lá no meio do mundo. Eu lembro que eu tinha uns 15 anos. Aí eu ia para a terra lá, para a minha terra lá, eu ficava na casa da minha irmã, passeava lá, ficava 2 meses lá, na época das férias. Aí lá a minha irmã foi a primeira que Deus converteu para ele. Aí lá na casa da minha irmã, essa irmã minha é como se fosse minha mãe, minha segunda mãe. O nome dela é Vera. Aí eu ficava na casa dela. Pense num rapazinho que ficava obediente. Acho que eu obedecia ela mais do que minha mãe. Aí lá eu ajudava ela a fazer tudo, que isso aí, graças a Deus, nunca fui preguiçoso para essas coisas. Ajudava ela a olhar os meninos, e lavava a carro do meu cunhado, e lavava tapete, ia fazer tudo. Aí ela chegava: vamos para a igreja. Aí eu estava igual um menino, por fora, por dentro sem querer ir, mas por fora eu dizia: bora. Mas por dentro estava assim dizendo: eu queria ir para o matinê, eu queria ir para o clube. Mas eu, por obediência a ela, eu ia. Irmãos, era algo tão sobrenatural na minha vida. Eu era tocado, pastor, pelo Espírito Santo de Deus, que eu nunca vi daquele jeito. Eu ficava todo arrupiado. Aí quando o pastor chegava: chorar por tu, Valdemar. Eu falei: meu Deus, vai fazer eu chorar. Quando botava a mão, eu desaguava. Meu Deus do céu. Nem eu entendia, pastor. Nem eu entendia o que era. Quando ele tocava a mão em mim e falava: chorar por tu. Não precisava nem ele tocar direito. Quando ele chegava perto, eu já estava chorando, me desaguando. Aí eu com 15 anos aceitei Jesus. Uhul! Glória a Deus, sou crente agora e tal, não sei o quê. Vou resistir ao diabo e tal. Mas aquilo que você alimenta, que sobressai na sua vida. Eu saía de Baixa Grande e voltava para Vanderlei. Não tinha ninguém crente que eu conhecia em Vanderlei. Aí ali eu começava: poxa, que é difícil, viu? Eu sozinho aqui, velho. Tem como não. Minha mãe não era serva de Deus, ninguém. Aí eu ficava assim: mas Deus sabe, né? Deus sabe do meu coração. Aí eu ia, lá tinha um clube que tinha um matinê no domingo, né? Que era aquele matinê de adolescente, né? Aí eu ia lá pro matinê. Aí eu chegava lá. Aí pensava que não saía aquelas músicas. Tinha uma música que tinha assim: o Lodum tá rico, o Lodum tá pobre. Eu falei: não, essa daí eu não danço não, que é do capeta. Aí quando tinha um forró eu dançava. Uma música lenta eu dançava. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que por mais que você ande no mundo, por mais que você mude a sua cabeça, por mais que você faça o que for em cima dessa terra, a semente ela está ali plantada e ela vai germinar. Agora o tempo, a hora, o momento, é Deus que vai colocar ali para ela brotar e ela nascer e dar fruto e ser uma árvore frutífera, uma árvore frondosa. Quantos anos, pastor, se passaram, mas a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. Hoje tem 17 anos, deixa eu fazer as contas. Então eu tinha 26. De 15 para 26 anos. Foram 11 anos. Mas a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. O que é que eu quero dizer para você, irmão? Vai cumprir aquilo que você tanto tem dobrado o seu joelho, pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa, por alguém que você sempre tem colocado na presença de Deus. Vai se cumprir.
Pergunta a minha mãe ali quantos anos foi ela dobrando o joelho e orando pela minha vida. Deus cumpre e vela pela sua palavra. Então nessa noite, eu quero que você saia daqui, irmão, fazendo o fardo leve e suave. Mas faça o do irmão também mais leve. Não jogue às vezes seu fardo para o seu irmão, não. Comece a se conscientizar. Vamos nos envolver mais nas coisas de Deus. Eu sei que aqui, irmão, se eu pedir aqui, não tem ninguém desempregado. Para a honra e glória de Deus. Eu sei que todo mundo aqui tem suas ocupações, suas obrigações, assim como eu tenho, como o pastor tem, como minha esposa tem. Mas vamos ser mais sensível ao chamado da liderança, ao chamado de Deus para ajudar nas coisas, porque se todo mundo se unir, o fardo fica tão levinho que a gente nem percebe. Mas se poucos se levantam para o benefício de muitos, pense no fardo que fica pesado e cansativo. Então vamos ser mais sensíveis. Mas ninguém me convidou. Mas você pelo menos perguntou se estava precisando de alguma ajuda? Você já se disponibilizou de ligar para alguém, para o seu líder de célula? Está precisando de alguma coisa? Eu sei que imprevistos ocorrem. Hoje eu cobrei um jovenzinho, ele, não pastor, estava fazendo meus trabalhos lá na escola, não tive como, teve uma aula online. Amém, é normal, imprevistos acontecem. Mas vamos nos levantar, irmãos. Porque se cada um ajudar um ao outro, a gente caminha junto e todo mundo feliz, de verdade, igual a pastora fala. Amém? Então vamos nos sensibilizar, vamos carregar nosso fardo, não, entrega para Ele. Ele está chamando essa noite, entrega o teu fardo. Aqui no 25 ele diz assim, no 28, vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar sua pesada carga. Ele sabe que é pesada, por isso que Ele quer nos aliviar. E a palavra de Deus diz também que Ele não dá o fardo a qual a gente não consiga carregar. Ele não dá a tentação a qual você não consiga resistir. Ele não dá a aprovação a qual você não consiga ser aprovado. É para nos moldar, é para nos transformar. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Se tem algo que infelizmente mesmo, nos coloca tão sensíveis na presença de Deus, como um bebezinho dependente do pai e da mãe, chama-se dificuldade. Você vai para os pés do Senhor, você não quer outra coisa, você chora, você se abre, você se rasga, você fala assim, Deus, eu não tenho para onde ir, eu não tenho mais como resolver, é o Senhor que pode me ajudar, só o Senhor, Pai, pode fazer algo pela minha vida. E Deus vê a sinceridade do seu coração, e eu te digo essa noite, Ele vai mandar a providência necessária. Ele vai mandar a providência a qual você tem buscado. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Isso não é eu que digo, é Ele que diz. Então se a gente confiar e entregar o fardo a Ele, o sonho de Deus vai se concretizar na nossa vida, e você vai chegar lá na frente, a qual você nem imaginava que ia ser daquela forma. Hoje eu vi um pastor falar algo interessante. Ele falou assim: você sabe o que está além daquela curva? Você sabe o que está depois da tempestade? Você sabe o que está depois daquela montanha? Você não sabe, mas Deus sabe, e Ele já tem tudo em suas mãos e no controle das suas mãos. Amém? E para finalizar, glória a Deus, eu quero ler esse poema que eu achei muito interessante. A caminhada da vida. Na caminhada da vida aprendi que nem sempre temos o que queremos, porque nem sempre o que queremos nos faz bem. Foi preciso sentir dor para que eu aprendesse com as lágrimas. Foi necessário o riso para que eu não enclausurasse com o tempo. Foram precisas as pedras para que eu construísse meu caminho. Foram fundamentais as flores para que eu me alegrasse na caminhada. Foi imprescindível a fé para que eu não perdesse a esperança. Foi preciso perder para que
ganhasse de verdade. Foi no silêncio que me escutaram com clareza, pois sem provas não tem aprovação, e a vitória sem conquista é ilusão, e a maior virtude dos fortes é o perdão. Como é profundo esse poema, irmãos. O que eu achei mais interessante, que ele fala bem aqui: foi imprescindível a fé, para eu não perder a esperança. É imprescindível a nossa fé em Deus. É algo que tem que estar acima de tudo, é a fé em Deus. Porque através da fé em Deus, a esperança vai brotar no seu coração. Os sonhos de Deus vão se realizar na sua vida. E aquilo que você pensava que era o fim, vai ser um recomeço para algo sobrenatural. Aquilo que você pensava que era morte, vai se tornar em vida. Porque Deus vai fazer. Mas para isso é preciso o quê? Entregue a Ele a caminhada da vida. Entregue a Ele a tua vida. Porque se a gente parar para analisar, irmão, a vida não é nossa. A vida é de Deus. Porque tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle das suas mãos. A palavra de Deus diz que o fôlego de vida Ele nos deu e Ele vai nos tirar. Só que quando Ele nos tirar esse fôlego de vida, eu quero estar preparado. Eu quero estar preparado. A palavra de Deus fala que onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Quem não quer, irmão, ter um carrão bom, uma casa boa, uma vida financeira ótima? Quem dizer que não quer, para mim é o maior mentiroso em cima da terra. E Deus tem isso para nos dar. Você é dono de tudo. Só que Deus fala o que é onde está o seu coração. Será que Ele dá, Ele permitir isso na nossa vida, você vai continuar a mesma pessoa na sua presença? Irmãos, sabe quando você está verdadeiramente amando a Deus? É quando nada mais em cima dessa terra é mais importante que Ele. É quando você tem a sua visão, o seu coração voltado para o reino, para Deus. Aí eu sei que você está verdadeiramente amando a Deus. Porque enquanto você estiver apegado à terra, à vida carnal, à vida terrestre, você não está confiando naquilo que Ele tem para nós. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Ou você confiando ou não, o tempo vai passar, o dia vai chegar, a hora vai chegar, e não temos para onde correr. Eu não estou rindo aqui por à toa, não. Eu estou rindo porque esse dia eu estava pensando que tem pessoas em cima dessa terra que é uma arrogância tão grande que parece que ela é eterna. Tem pessoas em cima dessa terra que ela vive uma vida tão de um jeito, achando que o dinheiro, o poder, a ganância, os status da vida, os bens é mais importante, é maior do que Deus. Ou você crendo, ou você não crendo, ou você sendo servo, ou você não sendo servo de Deus, ou você fazendo a vontade ou não fazendo a vontade de Deus, vai chegar o dia, irmão. Não tem para onde ninguém correr. Não tem para onde ninguém correr. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que ele falou assim: sonhou, pastor, que tinha sido arrebatado. Aí ele falou que era uma fila imensa. Aí ele olhou assim, viu aquele clarão que ele não conseguia enxergar direito, e muitas mesas, e aquela fila enorme, e ele parado, ele falou assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Não quero agora não. E ele tentava sair do lugar e não conseguia. Ele estava fixo naquele lugar, e a fila andando, tipo uma esteira, puxando eles. E ele, quando ele disse que pensou que não, já chegava a vez dele.
E ele, meu Deus, será que eu vou ser aprovado? E aquele desespero, ele ficou agoniado. Ele, meu Deus, não, pai, eu não pedi perdão àquela pessoa. Eu tenho que mudar nisso, eu tenho que mudar naquilo. Senhor, tem misericórdia. Se eu for reprovado aqui, não tem para onde mais eu correr. Não tem como eu voltar atrás. E ele angustiado, e ele tentando voltar. Não, deixa eu ir mais para trás da fila. Não tinha jeito, não saía do lugar. Quando ele chegou perto, aquele que estava na mesa falou para ele: não é a sua hora ainda. Ou seja, ali foi um alerta para ele e para todos aqueles que ele testemunhou, o quanto aquele momento vai ser o mais importante para nós. Nada vai se comparar, nada vai se comparar com aquele momento que a gente chegar face a face com Jesus e ele dizer assim: seja bem-vindo, meu filho. Você passou por algo, você passou por coisas, mas você chegou até aqui. Você resistiu, você fez a minha vontade, você chorou, você pranteou, mas você acreditou que o galardão que estava por vir era maior do que tudo aquilo que te fez sofrer, que te fez chorar. Entre para o gozo do meu Pai. Eu sonho com esse momento, irmão. Quero viver por esse momento. Eu quero viver por isso. Porque nada em cima dessa terra pode substituir o desejo de estar com o Pai no céu, de estar ao lado do nosso Criador, de estar do lado do nosso Jesus, que deu a sua vida por nós, que veio ao mundo trazer esperança onde só havia morte, onde só havia pecado. Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Então creia que o melhor de Deus ainda está por vir aqui na terra para nós. É promessa dele. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Creia no amanhecer do Senhor. O sol vai nascer amanhã, o sol vai resplandecer amanhã, e talvez amanhã seja o dia a qual o Senhor falou: eis aqui, meu filho, chegou o amanhecer na sua vida. Então não desanime, não se entregue. Creia que Deus tem o melhor para mim e para você, e Ele vai fazer porque Ele é fiel. Não perca a sua fé, não perca a sua fé, porque Deus é fiel. Amém?